Oi gente, tudo bem? Meu nome é Andressa. Hoje é dia de vídeo novo aqui no canal pra gente finalmente encerrar o mês de setembro. Mês de setembro que finalizou de uma maneira muito apressada, pra mim pelo menos. Não consegui ler muita coisa nesse mês, infelizmente. Setembro costumava ser um mês de muitas leituras, mas esse ano não deu muito certo, porque, né, muitas coisas acontecendo. Mas ainda assim consegui concluir 3 leituras esse mês, que passou, né, no mês de setembro. E eu vou falar brevemente sobre elas, porque na verdade a Velha, que foi a primeira leitura do que eu fiz no mês, que eu vou deixar a capa aqui do lado, foi uma leitura bem rapidinha que não... Eu iria dizer que não acrescentou muita coisa, porque de fato não acrescentou, mas foi uma leitura de certa forma diferente, aqueles mini contos, sabe? Que é uma coisa bem rapidinha, que não é pra ter muito significado mesmo, eu acredito, pelo menos, né? E que trouxe alguns elementos que, se fosse uma história mais longa, provavelmente traria mais suspense, mais arrepios, mais, né? Aquela tensãozinha, né? Pra saber o que vai acontecer em seguida. Mas como é uma história mais curta, acabou sendo realmente só mais uma leitura aí para o mês de setembro, né? Começando, no caso, o mês de setembro. E aí depois eu li, sim, esse foi a melhor leitura do mês, apesar de ter sido poucas, que eu li então O Encanamento que Geme, do Junji Ito. Foi o meu primeiro livro do autor. Livro não, né, gente? Mangá, que é essa coisinha maravilhosa aqui. Que eu pensei que o Encanamento que Geme fosse uma história só. E aí eu descobri que na verdade são contos. E o Encanamento que Geme é um destes contos, que são incríveis, tá? Eu fiquei chocadíssima porque eu não... Tá, o cara é super famoso, muita gente já leu todas as obras dele, principalmente aquele Uzumaki, se eu não me engano é dele, que eu estou para ler muito em breve também, só que eu ainda não tenho, então quero ler muito em breve, mas todas as histórias que tem dentro desse aqui, pelo menos, foram incríveis, assim, eu não tava esperando que fosse ser tão quase horripilante, assim, sensacional. É umas histórias que é chocante de uma maneira quase cômica, do jeitinho que eu gosto. E é umas coisas bizarras, realmente. Tipo, a história dos balões, eu tô relendo os nomes, né? Pra mim relembrar os nomes das histórias. Mas, tipo, balões enforcadores, pra mim foi sensacional. Eram cabeças com a cara das pessoas, que iam atrás das pessoas. Então, uma coisa sensacional. Eu achei incrível. O próprio Encanamento que Geme também foi sensacional, porque eu não imaginava a forma que essa história ia terminar. Só para destacar algumas, né? Mansão das Marionetes também foi sensacional. Um novo Paranormal na Escola também. Então, assim, todas as histórias foram incríveis de sua maneira, todas, né? Com esses detalhes aí. Acredito que seja característico do autor, dessas histórias mais de tensão mesmo, de histórias mais de terror, vamos dizer assim, né? Mas que não é... Bom, é que eu não costumo me assustar com histórias, com livros, né? Que trazem esses elementos. Mas que são, sim, livros que estão aí, tem alguns elementos pra dar aquele medinho, aqueles arrepios, que foi sensacional. Eu amei demais essa história, amei e quero muito ler Junji Ito, novas histórias deste autor muito em breve, né? E aí, pra encerrar, eu li Línguas, que eu não sei onde eu guardei. Eu tenho que achar onde eu guardei. Agora eu não vou me recordar onde coloquei. Mas eu vou deixar aqui do lado a capa, que é mais um livro que eu recebi da Tag Curadoria, né? Que eu voltei a assinar a Tag. E por enquanto seguimos lendo as histórias fielmente a cada mês. E li Línguas, então, desse autor italiano, que eu achei bem interessante. No início da história eu não estava entendendo exatamente por que Línguas, né? Porque esse título. Mas conforme a história vai avançando, a gente vai conhecendo mais do personagem, que é napolitano, se eu não me engano, isto. E os outros personagens aqui presentes nessa história, eu fui entendendo um pouco mais o significado do título.
e o fato do quão importante é essa questão das línguas da fala ali para essa história, nessa questão do próprio personagem se aceitar como napolitano, não ter um sotaque de Milão, se eu não me engano. Eu acho que é uma coisa assim, tá? Que tem essa coisa de não ter sotaques, da vergonha do seu dialeto, na verdade, não sei, né? A maneira como as pessoas falam, dependendo da sua localidade ali na Itália, e que foi fazendo mais sentido assim ao longo da história, e eu gostei demais, porque ao mesmo tempo que falava sobre isso ficou mais presente quando o personagem já estava na faculdade, né, na vida adulta já. O autor foi amarrando com a própria história de vida desse personagem, desde criança, com sua imaginação fértil e com a presença da avó dele, principalmente, com as suas histórias que talvez trouxesse a impressão de que eram fantasiosas demais. Depois a gente via que não era bem assim, mas era realmente a história desse personagem, desde a sua infância, se apaixonando pela vizinha de apartamento, até então a fase adulta, ele entendendo um pouco mais, ele se recordando de coisas que ele não tinha fixo na cabeça dele, né? E amarrando essas pontas soltas aí da vida dele ao longo, né, desses anos de crescimento até a fase adulta. Então foi uma história bem diferente, que eu confesso que eu tava com medo de que eu não fosse gostar, mas acabei gostando, então foi ótimo, positivo. E que encerrou as leituras do mês de setembro pra mim, mas que ainda assim encerrou de uma maneira positiva, como eu disse. Porque eu gostei bastante de ter lido essa história, principalmente porque conseguiu dar uma bagunçada aí no meu mês, que foi de leituras bem diferentes uma da outra, como deu pra perceber. Um nacional, um autor japonês, então um italiano. Então foi bem interessante, bem positivo, apesar de poucas leituras. Certo? Então essas foram as leituras de setembro. Estou lendo algumas coisas aí ainda, consegui, né, retomar as leituras agora início de outubro. Início não, né, a gente já tá na metade do mês praticamente. Mas tô lendo um dos que eu peguei aqui pra mostrar. É o Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Não sei como é que diz o nome dessa autora, mas enfim, é uma psicóloga que precisa de terapia depois de um término de relacionamento que pra ela foi do nada inesperado, que ela não tinha noção de que isso poderia acontecer. E agora a gente vai começar a acompanhar ela. Eu tô, né, num ponto que eu estou começando a acompanhar ela nas sessões que ela está tendo com um outro psicólogo, porque, né, ela também psicólogos também precisam de terapia, e que os sinais estavam lá e ela que não percebeu. Então é uma coisa, tá sendo uma coisa bem interessante, uma leitura muito interessante, assim. Claro que isso pra mim é sempre um problema, né, de, está dando sinais, você que não viu, mas às vezes não é exatamente isso. Ao mesmo tempo que mas faz parecer que, bom, tem a sensação que isso coloca a culpa em cima da personagem, mas eu espero que isso não seja exatamente isso e as coisas comecem a seguir um caminho mais interessante. Não é bem interessante a palavra, mas espero que as coisas comecem a dar certo na vida dessa psicóloga, e ao mesmo tempo que também a gente vai acompanhando outros casos que ela mesma atende, né? Então tá sendo bem interessante essa leitura, então eu tô retomando essa leitura porque eu já tinha começado um tempo atrás e estou ansiosa para conseguir concluir esta leitura, né? E aí também tô lendo Pétalas de Sangue, que é um livro, uma leitura de parceria lá para o Instagram, que eu ainda não consegui terminar, mas pretendo fazer isto este mês, assim como estou fazendo mesmo com o Baile de Máscaras, que é uma parceria também para o Instagram e aqui para o YouTube, do autor Chico Araújo, que é um autor que eu acho que quem já ouviu os podcasts aqui, já pelo menos ouviu falar do autor, né, que tem um episódio aqui só com uma conversa com ele que foi bem interessante. Mas então é isso, essas são as 3 leituras aí que pretendo concluir até o final de outubro, se tudo der certo. E as leituras de setembro também, que foram poucas, mas estamos sobrevivendo. Essa reta final de ano tá uma loucura, mas vai dar tudo certo. Certo? É isso, vou deixar os links aqui na descrição, como sempre, para quem tiver interesse em conhecer algumas dessas obras.
recomendo que façam, porque é sempre divertido, principalmente Junji Ito, que já estou prontíssima para ler outras coisas desse autor. E é isso, vou ficando por aqui. Curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos de vocês e não deixem de se inscrever no canal, tá certo? Um beijo e até a próxima.